Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Os irmãos obviamente repararam a nova disposição das cadeiras, né? Alguns anos eram 2 fileiras, agora são 3, né? Mas é uma mudança, uma novidade, mas os irmãos vão se adaptar. Vamos ler na palavra de Deus no Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Vamos ler esse versículo para estarmos iniciando esse culto com bastante alegria, bastante comunhão com o nosso Deus. Salmo 118, versículo 24, que é um salmo de gratidão a Deus. Diz assim, Salmo 118, versículo 24. Os irmãos podem acompanhar também pela projeção. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Amém? Esse salmo aqui, nós agradecemos por mais um dia que Deus nos concede, né? Eu não sei quanto a você, mas eu tenho esse costume. Eu gosto de agradecer pelo dia que, novo dia é uma nova oportunidade, são novas bênçãos que Deus tem para nós temos que valorizar cada dia que Deus nos dá, até porque ninguém é eterno, não seremos eternos nesse mundo. Então temos que agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá, e de forma específica no domingo, de estarmos juntos em comunhão uns com os outros, mas principalmente com comunhão com o nosso Deus, para recebermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então seja grato a Deus. Quando nós falamos para você cantar com alegria, para você bater palmas, é uma gratidão a Deus, para você expressar, porque Deus ele permitiu que você estivesse essa manhã, te deu saúde, te deu as condições, no caso financeiras, te deu todas as circunstâncias, nada te atrapalhou de estar aqui essa manhã. Nós temos que ser sempre gratos a Deus. Também Deus tem nos abençoado bastante. Sei que alguns irmãos, de repente, vêm durante a semana em algum trabalho, mas boa parte tem a oportunidade de vir apenas no domingo. Então, você passou a semana inteira, você teve todas as suas atividades, família, trabalho, estudos, e Deus ele te abençoou bastante. Você está esta manhã para agradecer a Deus por todas as bênçãos. Então, seja grato a Deus sempre. Vamos falar com Deus, baixe sua cabeça, agradeça a Deus por essa manhã, pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós, como diz a Tua palavra, queremos Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos permitiu, mais um dia que o Senhor fez, que tivéssemos as condições de saúde, condições materiais, tudo, Deus, concorreu e permitiu que nós estivéssemos aqui esta manhã para louvar e para glorificar a Deus, também para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, para revermos a todos, irmãos queridos, também para cantarmos, para orarmos, para recebermos a Tua palavra. É bênção de Deus. Te agradecemos por essa semana, por tudo aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse, seja nosso trabalho, família, escola, todas as questões que foram resolvidas, direcionadas. Nós estamos felizes, agradecidos a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade, Deus, de estarmos juntos. Eu peço que o Senhor abençoe esse culto, essa celebração desta manhã, ó Deus, abençoe as pessoas que estão aqui, aquelas que de repente estão acompanhando pela internet, que por algum motivo não puderam estar aqui essa manhã. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que não haja nenhum impedimento, que nada, Deus, nenhuma situação, nenhuma preocupação venha tirar a nossa comunhão com o Senhor essa manhã, ó Deus. Ó Pai, acalma o nosso coração, para aqueles que de repente estão preocupados, ou dê ânimo para aqueles que estão desanimados. O Senhor conhece o que cada coração aqui precisa, mas estamos aqui para glorificar e para agradecer a Deus por tudo. Nós cremos que o Senhor já está fazendo coisas grandes em nosso meio, e essa manhã, mais uma vez, será abençoada na Tua presença. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, glorificar ao nosso Deus, e vamos cantar agora. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós viemos deste lugar na igreja para louvar e adorar ao Senhor. Que você possa se render aos pés do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida e por tudo que Ele é. Tua
Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor em nosso meio, amém? Vamos ter um momento de oração, de intercessão, amém? E eu gostaria que os irmãos se unissem em oração e me ajudassem também nesse propósito de estarmos orando aí, como diz a palavra, né? Orai um pelos outros, amém? Vamos estar orando então? Senhor Deus, ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Senhor. Ao Senhor Deus que fez os céus, a terra e tudo que nelas há, e tudo se foi feito através da Tua palavra, Senhor, a qual estamos aqui alinhados, alicerçados, Senhor, adorando ao Senhor, como diz a Tua palavra, adorai ao Senhor Teu Deus. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, agradeço ao Senhor, meu Pai, pelas atividades do dia de ontem, Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo aquilo que decorreu em meio à Tua igreja na data de ontem, a qual creio que foi assim agendada pelo Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor pelas atividades do jiu-jitsu na parte da manhã, a qual as pessoas tiveram a oportunidade de estar aqui em meio à Tua igreja, aqui nesse tempo consagrado ao Senhor, meu Pai, onde puderam ouvir algo, onde puderam presenciar algo, talvez algo diferente aos corações de cada um, aos voluntários que estiveram aqui, Senhor, cooperando, ajudando, para que tudo isso pudesse ter decorrido e acontecido na data de ontem, meu Pai. Agradeço ao Senhor também, meu Pai, pelo encontro de casais que tivemos aqui em meio à Tua igreja. Sou grato ao Senhor, meu Pai, pelas atividades, pelo louvor, pela palavra que adveio do Senhor para os nossos corações na data de ontem, nesse encontro de casais, onde foi um momento vivificante, um momento edificante para nós, meu Pai. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor se faz presente em meio à Tua igreja, nas mínimas coisas, Senhor, nas mínimas questões. Sou grato ao Senhor, porque só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, onde o Senhor tem se feito presente, onde o Senhor tem se realizado, onde o Senhor tem realizado as coisas, Senhor, onde o Senhor tem salvado, onde o Senhor tem curado, Senhor. Sou grato ao Senhor, onde o Senhor tem provido, onde o Senhor tem trazido à existência daquilo que diante das nossas mentes nem sequer existe, Senhor. Agradeço ao Senhor e perdoa, Senhor, que haja o perdão do Senhor para com a minha vida, Senhor. Até mesmo diante dessas palavras que estou aqui proferindo, mediante o meu pensar, diante dessas palavras, Senhor, porque sabes bem o Senhor é aquele que sonda os corações, que conhecem as mentes, e há a preocupação em minha mente, até mesmo diante dessas palavras que estão sendo proferidas aqui, Senhor, um engano do meu coração, porque o Senhor já sabe essas palavras, o Senhor já conhece essas palavras, Senhor. Seja o Senhor também, pedimos ao Senhor e cramo ao Senhor, como os irmãos que estão aqui em oração, em união, aqueles que estão em seus lares também, meu Pai. Peço ao Senhor, aqueles que têm ali, talvez alguma causa retida na justiça, Senhor. Vamos para que o Senhor entre com providência diante dessas causas que estão ali na justiça, retidas, paradas, bloqueadas, paralisadas. Tira todo impedimento, tira todo bloqueio ali, tira que elas venham assim andar, caminhar, Senhor, para que esses que esperam diante dessas causas sejam assim agraciados, Senhor, pelo Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, lembro-me agora também da Lúcia, nossa irmã em Cristo Jesus, Senhor, que está ali, não tem agora esse momento que nós temos aqui diante da Tua presença, de união, de comunhão, um com os outros, poder ver, poder abraçar, Senhor, é um privilégio para nós, e ela está ali, Senhor. Sabes bem o Senhor da Tua filha, sabes bem a saúde da Tua filha ali, e clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor, intercedemos ao Senhor com a saúde da Tua filha, a saúde espiritual, a saúde física da Tua filha. Entra com providência ali, meu Senhor.
Oh Jesus, faça-se presente diante dessa causa, Senhor. Apresentamos ao Senhor o Deus que pode, o Deus que não tem barreiras, que não tem impedimento. E como diz a tua palavra, querendo o Senhor, quem impedirá os feitos do Senhor, meu Deus? Seja ali, meu Pai. Seja ali para com os médicos, para com as enfermeiras ali, diante dos cuidados ali da tua filha. Não a desampare, não a abandone, Senhor. Pedimos ao Senhor, toma essa causa em tuas mãos, meu Pai. Reverta essa situação, opera o milagre do alto da cabeça à planta dos pés, sobre a vida da tua filha. Demonstre o Deus que tu és. Demonstre o Deus que tu és, o Deus de amor, o Deus de união, como foi louvado aqui de início, como foi também falado da tua palavra, que o Senhor preparou esse dia para nós aqui, para nós estarmos aqui orando, clamando ao Senhor, recorrendo ao Senhor, meu Pai. Faça-se presente também para com a Maria Rita, que está ali, Senhor, também acamada, Senhor, está ali à mercê dos médicos. Seja o Senhor para com a sua saúde, do alto da cabeça às plantas dos pés, que ela volta a respirar livremente, Senhor. Seja fazendo-se presente para com as tuas filhas, meu Pai. Seja o agir do Senhor. Clamamos pelo agir do Senhor, clamamos pelo operar do Senhor, meu Pai, porque depositamos a nossa confiança no Senhor, porque a quem recorreremos, a quem buscaremos, se só o Senhor pode fazer, se só o Senhor pode entrar, se só o Senhor pode operar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor para com esse culto, a continuidade deste culto aqui nessa manhã de hoje, mediante tudo que irá ocorrer, Senhor, mediante tudo que foi elaborado, planejado pelo coração aqui dos teus servos, Senhor, diante desse culto, Senhor. Demonstre, Deus, que tu és, através daquilo que irá decorrer e acontecer aqui, através da ministração da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala com cada um e aqueles que não puderam estar aqui nesse momento, nessa manhã de hoje, que é um privilégio para nós, como diz a tua palavra, maravilhosa e grandiosa. Quão bom é que os irmãos vivem em união, diante dos átrios do Senhor, diante da casa do Senhor, porque o Senhor preparou um local para nós termos essa comunhão, essa união, Senhor. Faça-se presente, Senhor. Continue a agir do Senhor através da escola bíblica também, Senhor. Nós estamos cada vez mais aprendendo uma porção advinda do Senhor para os nossos corações, não nos deixando caminhar sobre as faces dessa terra de qualquer jeito, de qualquer maneira, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, e agradeço ao Senhor por o Senhor ter nos trazido até aqui, Senhor, porque há um propósito, Senhor, para com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. As palmas louvam ao Senhor, amém. Amém. Os irmãos podem sentar por um momento. Alguém essa manhã nos visita pela primeira ou pela segunda vez? Temos uma família lá atrás, senhoras, uma adolescente. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Vamos receber nossos visitantes com a salva de palmas, agradecendo a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se bem em nosso meio. Voltem sempre, tá? Que Deus fale ao coração de vocês. Sempre ficamos muito felizes com a presença de visitantes em nossas celebrações. Deus abençoe vocês. Irmãos, vamos agora às comunicações dessa semana. Primeira comunicação, que essa semana é de segunda a sexta, nossa semana de jejum e oração. Tá? Então, você separa esse tempo, né? Sempre a semana que antecede a ceia. O pastor Rodrigo nos coloca esse desafio de estarmos separando um tempo para... Lógico, você já ora, mas um tempo específico para você orar e para você também jejuar, né? Então, você escolhe a forma que você vai fazer, qual a refeição, qual o horário. Então, essa semana é semana de jejum e oração. E como eu disse, aí tem a ver com o próximo aviso, que no próximo domingo é a ceia do Senhor. Então, no próximo domingo, que é dia 5/11, primeiro domingo do mês. Então, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite. Então, a ceia do Senhor. Então, venha, bastante animado, né, que é um momento de celebração do Senhor, e se consagrando a Deus durante essa semana. Então, próximo domingo, a ceia do Senhor. O outro aviso é sobre o batismo e sobre novos membros. Se alguém que está aqui, que tem vindo na nossa igreja, que ainda não é batizado nas águas, então é a sua oportunidade. Você pode estar entrando em contato com a secretaria da nossa igreja, que o pastor Rodrigo
estará reunindo com essas pessoas que têm interesse de estar obedecendo, né, essa ordem de Jesus, que você aceitou Jesus e você também passa pelas águas do batismo como testemunho. Então, o pastor Rodrigo estará fazendo esse grupo de batismo e também de novos membros. Se alguém está vindo também de uma outra igreja, já foi batizado em outro local, você também e quer fazer parte da nossa igreja, também entre em contato com a secretaria, que o pastor Rodrigo estará dando as orientações, tanto para os irmãos que querem se batizar, quanto aqueles que querem ser oficialmente membros da nossa igreja. Então, você entra em contato com a secretaria da nossa igreja. São esses os avisos. Vamos agora da parte de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, né? Os irmãos sabem as formas de estar contribuindo, né? Inclusive, eu vou até dar uma orientação na hora de entregar os dízimos e as ofertas. Como nós mudamos a configuração da igreja, você venha por esses 2 corredores do meio, né? Os mais próximos aqui à minha direita e à minha esquerda, e saia pelas laterais, tá bom? Para facilitar a nossa circulação aqui. Então, venha pelas corredores do meio e saia pelas laterais na hora que você for entregar o seu dízimo e a sua oferta. Mas antes de nós entregarmos, eu vou ler um texto aqui, lá em Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, para nós estarmos meditando nesse momento que vamos entregar nossas ofertas, que diz assim, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aqui o profeta Ageu, na verdade, ele está alertando o povo que cuidava bem da sua vida pessoal, da sua casa, e não cuidava da casa de Deus. Obviamente, você tem que cuidar bem da sua casa, da sua família, das suas obrigações. Mas você também tem que ter essa mesma dedicação ao reino de Deus e à casa de Deus, né? Aqui ele diz, as pessoas cuidavam bem da sua própria casa, mas a casa de Deus estava em ruínas. Aqui é o contexto que não havia sido reconstruído ainda depois do cativeiro da Babilônia, totalmente, não havia sido reformado. Então, cuide bem da sua vida, mas principalmente, você não pode deixar as coisas de Deus por último. Na verdade, as coisas de Deus são a prioridade. Assim como você se dedica bem às coisas da sua vida, da sua família, se dedique também às coisas do reino de Deus. E entre essas está você consagrar os seus dízimos e as suas ofertas. Você, obviamente, investe aquilo que você ganha com a sua vida, com as suas necessidades, mas também você tem que investir no reino de Deus, colocar em primeiro lugar, dar importância. Muitos, às vezes, se preocupam com a sua vida pessoal e não dão grande importância ao reino de Deus, que deve, na verdade, ser a primeira coisa da nossa vida, que, em consequência dessa, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então, coloque sempre Deus em primeiro lugar. Então, vamos estar orando, consagrando a Deus os dízimos, as ofertas, esse momento importante também da nossa igreja, que é para a manutenção da nossa igreja, para cumprir as nossas obrigações. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Vamos estar orando, consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor. E a nossa vida financeira também. Senhor Jesus, nós queremos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas que têm sido entregues nos nossos cultos, que têm sido feitas transferências durante a semana, mas que o Senhor receba a oferta, o dízimo, a dedicação de cada um, ó Deus. Que o Senhor continue dando sabedoria à administração da nossa igreja para gerir bem esses recursos e para que o reino de Deus possa crescer cada vez mais. Que o Senhor coloque o nosso coração sempre dar prioridade, colocar tudo que vem do reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, crendo que o Senhor cuidará de todo o demais, ó Deus. Por isso abençoa, Deus. Se alguém está com dificuldade, que o Senhor abençoe a vida financeira, abençoe aqueles que de repente estão sem um trabalho, aqueles que estão com grande dificuldade na sua empresa. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, multiplique, abre portas, ó Deus. Faça que o seu povo seja abençoado para que sempre, com mais fidelidade, possa estar ofertando e consagrando a Deus. Abençoa a vida de cada um, estenda essa bênção sobre a vida financeira e sobre o trabalho também dos nossos familiares. Nós consagramos esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. As irmãs da intercessão estarão aqui à frente para receber o seu pedido. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode estar consagrando a Deus nesse momento. Como eu falei, venha pelos corredores centrais e saia pelas laterais.
Glórias a Deus. Os irmãos podem sentar, mas eu gostaria que as crianças viessem aqui à frente agora. Todas as crianças, para nós estarmos orando por elas, consagrando elas ao Senhor. Olha só, a irmã André está vindo também. Amém. Esse grupo abençoado, bonito. A irmã Vilma também está vindo. Você é infantil, olha. Espero todas virem aqui. E vamos estar, como o Senhor Jesus nos ensinou, abençoando elas, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, se for possível, vamos abençoá-las e orar por elas. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos todas as crianças que estão aqui à frente, esta manhã abençoada de domingo, Deus. Eu peço que a bênção do Senhor esteja sempre com elas, hoje, enquanto elas estão aqui na igreja, mas também no seu dia a dia, Deus. As proteja de todo o mal, guarde o seu futuro, dê paz, fé, amor, alegria, abençoe os lares que elas moram, e tudo aquilo que será ministrado, Deus, ao coração delas, possa ficar no coração, produzir frutos no tempo certo. Que hoje seja um dia abençoado, que elas possam crescer sempre em amizade umas com as outras, mas principalmente em amizade com o nosso Deus, e que possam sentir-se bem felizes na casa do Senhor. Abençoamos elas, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas, agradecendo nossas crianças. Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos aí nessa sequência do livro de Josué, você já sabe. Então abra no capítulo 15, nós vamos ler esse texto a partir do verso 13. Josué, capítulo 15, a partir do verso 13. Livro de Josué, capítulo 15, a partir do verso 13. Nós vamos ler do 13, versículo 13 até o 19, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá, que foi Quiriate Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Deber, anteriormente chamado Quiriade Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Acsá por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Acsá por mulher. Quando Acsá foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Amém, igreja? Já estamos vendo há um tempo que o livro de Josué, ele é um livro de conquistas, de vitórias, de alcançar os propósitos de Deus para a vida dos seus filhos. Para você que tem acompanhado, todos os domingos, você tem visto isso. Que desde o começo, na vida de Josué, Deus tinha dado uma promessa para ele, que ele iria conquistar a terra por herança. Então aqui é só para relembrar, o nosso contexto desse livro. E aqui, nesta ocasião, Calebe, ele já havia recebido a sua terra. Nós vimos no capítulo 14 que Calebe, depois de passar muitos anos
ele foi falar com Josué para receber essas terras. E aqui nessa ocasião, então, Josué, ele já está instalado com sua família, né? Mas ainda precisava avançar um pouquinho mais para conquistar totalmente as terras. Se você olhar os próximos capítulos, 16, 17, 18, 19, você vai ver que Josué, ele faz uma distribuição das terras para o povo de Israel. Então aqui eles já estão instalados. Josué então já dá para cada tribo, vamos chamar assim, as suas terras. E eles então precisam ali manter essas terras sob o seu domínio, né? Porque os irmãos sabem que nos capítulos anteriores de Josué, ainda havia povos instalados naquelas terras. Aquelas terras, elas não seriam lugares onde as pessoas, aqui os líderes, né, melhor dizendo, que eles iriam entrar e montar as suas tendas. Não seria dessa forma. Eles iriam avançando aos poucos, porque eles precisavam expulsar os povos que estavam ali instalados. E aí nesse texto, Josué, melhor dizendo, Calebe, ele faz uma proposta, né? Ele faz um desafio para que aquele que avançasse no lugar, que a terra que ele tinha recebido como herança, ele daria a sua própria filha como herança, para se casar. O versículo 16 diz isso. E Calebe disse: darei minha filha Aquisá por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Zefer. Então, na verdade, é isso que eu estou falando. Eles já tinham a terra por herança, mas havia alguns espaços dessas terras que haviam povos e precisavam ser retirados. E Calebe, né, ele oferece aqui a sua filha, a mão dela em casamento, para aquele, né, soldado que vencesse o povo instalado ali, ele daria a sua filha. E aí eu tive pensando, né, nesse contexto desse desafio, desse propósito que Calebe fez diante do povo, fazendo uma semelhança e uma comparação daquilo que Deus nos desafia. Eu quero comparar, né, Calebe como Deus, e eu quero comparar Aquisá como nós, seus filhos. Porque muitas vezes nós atravessamos crises, nós passamos por problemas, por dificuldades, né? E aqui nesse contexto, por mais que a promessa de Deus estava sobre o povo, incluindo Calebe aqui e sua descendência, eles tinham que vencer ainda algumas batalhas. Entendam bem e abram bem os ouvidos para o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que Calebe é Deus, ok? Estou comparando, para a gente fazer uma aplicação aqui para nós. Calebe não é Deus, ok? É só uma comparação para a gente aplicar alguns princípios de como transformar, né, o nosso pior em melhor. Porque eu imagino que a nossa trajetória não se resume só a isso, mas grande parte da nossa vida é transformar, é achar caminhos daquilo que estamos vivendo de ruim para um momento melhor. Pelo menos eu penso que a grande maioria pede isso para Deus. Ora, né? A gente acabou de orar aqui, tem um momento de intercessão, justamente para isso. Para lá na sua casa, de repente, se tiver um problema, e você orar para que ele seja resolvido. Talvez lá no seu trabalho,
contexto que você vive de forma geral. A gente ora para aquele momento ruim, aquela fase ruim, ela passar para a gente viver dias melhores. Esse é o desejo do coração da grande maioria das pessoas. Elas oram, elas buscam saída para o seu momento ruim de finanças, né? De repente, alguém que está desempregado, ele está orando para Deus abrir uma porta de emprego. Ele quer sair daquela crise, ele quer sair daquele momento ruim para poder estar empregado, receber o seu salário, pagar as suas contas, cuidar da sua família. Problemas, crises emocionais. A gente, de quarta-feira, encerrou isso, né? Sobre questões emocionais. Trabalhamos uma série sobre depressão, sobre ansiedade, suicídio, uma série de coisas que nasce, né, no nosso emocional e que se externaliza nos nossos comportamentos, nas nossas falas, nas nossas posturas, né? Crise, de forma geral, meus irmãos, todos nós passamos. Jesus, eu gosto de afirmar esse versículo que diz que no mundo, essa terra e as circunstâncias que a gente vive, nós teríamos aflições. Não foi o pastor, não foi o seu irmão aí da esquerda, da direita, que disse isso. Foi o próprio Senhor Jesus que afirmou: no mundo vocês terão aflições. Mas graças a Deus, né, que ele continuou e completou a sua frase: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, igreja? E nessa circunstância, nós vamos ver oportunidades que Axa, filha de Otoniel, encontrou para sair desse momento de crise, para sair dessa situação. Para nós, muitas vezes, entendermos que estamos passando por um deserto, que aqui a terra do Negueb é um deserto, a gente também encontrar respostas para o conflito familiar, para essa crise financeira, para essa situação conjugal, para esse momento emocional que você de repente está vivendo. Então, Axa, esta mulher, filha de Caleb, que se tornou esposa de Otoniel, ela aqui traz alguns princípios importantes para a gente também, no momento que estiver enfrentando esse Negueb, esse deserto, a gente também olhe a vida de uma maneira melhor, de uma forma melhor, e ter esperança no nosso coração de que há uma saída. Amém, igreja? E a primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é confiar no Pai, confiar em Deus. Foi isso que Axa fez com Otoniel. Vocês olharem aqui o versículo, a Axa, ela foi até a casa do seu próprio pai para pedir alguma coisa. E é interessante que Axa, ela tinha pressionado Otoniel, aqui ela já estava casada, né? E aí ela já tinha pressionado Otoniel, que na verdade, de repente, seria a postura dele, que na verdade seria a posição que ele tinha que tomar. Ele deveria falar assim: tá bom, Axa, minha esposa, você quer falar com seu pai, a gente ganhar as terras que você também tem por herança, então vamos lá. Eu, como homem da casa, eu vou conversar com o seu pai. Então aí a gente até pode fazer uma comparação, que se nós queremos avançar na nossa vida, nós não podemos ser como Otoniel, né? Que na verdade ele se omitiu da sua posição, que ele, né, nem disse aqui, porque o texto está muito claro, olha, no verso 18, quando Axa foi viver com Otoniel, foi, né, casada, já foi viver com ele, ela o pressionou para que pedisse um campo para ela, porque ela sabia que tinha herança, ela é filha, ela tinha herança também, mas ela queria garantir, antes de chegar à morte de Caleb, então ela queria garantir
a sua herança, porque a palavra naquela época valia muito. Então, ela pressionou aí Otoniel, né? Mas não foi isso que ele fez, porque a continuidade do texto diz: assim que ela desceu do jumento, perguntou Calebe. Então, quer dizer, ela precisou lá falar com o pai, Otoniel se omitiu. E aqui nesse caso, meus irmãos, né, Axa, ela sabia que ela era uma filha amada de Deus. Por isso que eu penso que ela teve esta liberdade de montar no jumento dela e conversar com o seu pai. Muitas das vezes, a gente acha que, para falar bem objetivo, por causa do nosso tempo, Deus não nos ama pelos problemas que a gente passa. E aí isso se exterioriza com expressões, dizendo: olha, Deus se esqueceu de mim, Deus não está ouvindo a minha oração, as coisas estão difíceis de melhorar, já está passando muito tempo, eu estou perdendo as forças, será que Deus não está vendo esta situação? Então, muitas vezes, diante do deserto, do Negueb que a gente passa, que é uma fase, a gente acha que Deus nos esqueceu. E aqui essa postura de Axa, filha de Calebe, demonstra para mim, que eu queria que a gente entendesse, que ela sabia que o pai dela amava ela e iria ouvir ela. E essa é a nossa convicção, meus irmãos. Porque muitas vezes, na nossa trajetória, a gente, às vezes, e não é todo mundo, mas às vezes, alguém, em algum momento, ele dá ouvido mais para o inimigo do que para o seu próprio pai, que é Deus. Às vezes permitimos que Satanás, ele coloque, né, pensamentos dentro de nós, do tipo: olha, você está indo na igreja, não aconteceu nada, você está orando, você está fazendo jejum, que amanhã começa, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está indo todo domingo na igreja, na escola bíblica, você serve no ministério, você ajuda num trabalho, num evento na igreja, mas parece que a sua vida não muda nada. E aí a gente pergunta, a gente deixa essas perguntas serem maiores do que aquilo que Deus fala para nós. Porque, vejam bem, quando Axa, ela sentou no jumento e foi falar com seu pai, Calebe, diz o texto, que ele já perguntou: o que você quer? E eu penso, meus irmãos, que Deus, ele está disposto todos os dias de ouvir a nossa voz, em todo momento, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. E a oração, vocês sabem que é muito mais que um ritual. A oração, ela é um momento de comunhão, de intimidade com Deus. Então eu penso que, da mesma forma como Calebe perguntou para sua filha, dizendo: o que você quer? Eu imagino e acredito nisso, que todos os dias Deus também está perguntando para nós: o que você precisa? O que você quer? Com aquelas palavras de amor como um pai tem para com seu filho. Quando a gente lembra daquele texto do filho pródigo, nós vamos ver que o filho mais novo, ele pede toda a sua herança. Pai, eu quero a minha herança. E o seu pai ali naquele texto, ele não questiona. Talvez como um pai, ele tinha no coração dele, pensando assim: meu filho, por esse caminho não vai dar certo. Por essa posição, essa atitude do meu filho, ele vai cair, vai tropeçar, vai se machucar. E a gente sabe que o texto fala isso. Mas o pai, ele não questiona o seu filho. E aí o que acontece, você conhece o texto, mas só para a gente alinhar aqui essa história, diz que aquele filho, ele gastou tudo que ele tinha no mundo. A verdade é essa: tudo que ele tinha no mundo, nos prazeres, dos seus desejos, na sua vontade, ele gastou a sua grana naquilo que ele achava que tinha que gastar. E diz a palavra que ele fez errado, porque chegou um determinado momento que
a situação dele era tão grave que ele começou a comer comida de porcos. Tamanha situação que ele chegou. Mas aí cai a ficha dele e ele diz: o que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem muitos empregados, meu pai tem uma casa, vamos dizer assim, quem sabe meu pai deixa eu, pelo menos ser o servo dele. Não precisa nem me considerar mais como filho, mas como seu servo. E lá diz, meus irmãos, que aquele filho, se aproximando da casa do seu pai, da residência do seu pai, o pai dele nem questiona ele, nem briga com ele. O pai não pergunta: eu te falei, eu não disse. O pai não apontou o dedo na cara dele, não disse: olha, você gastou toda a sua herança, agora você vai viver como escravo. O pai dele não deu aquele sermão, mas diz o texto, que o pai dele foi e abraçou ele. Deu um beijo no rosto dele. Mais ou menos assim: filho, esquece o que passou, vamos viver daqui para frente. Você é meu filho, nós estamos aqui, vem desfrutar, nós somos família. E aí o pai, né, daquele rapaz, diz que ele mata um animal para fazer uma festa, e enfim, meus irmãos, recebe o filho que estava afastado, que abandonou o contexto da sua família para viver junto. Quando Caleb fez isso com Axa, foi esse sentimento de amor. O que você quer, minha filha? Pode falar. E eu penso, queridos, que muitas das vezes nós temos que chegar assim diante de Deus. Deus está falando todos os dias. Ele quer conversar, Ele quer se relacionar, Ele quer ter intimidade com a gente. E todos os dias, meus irmãos, Deus está perguntando para mim e para você: bom dia, filho. Bom dia, filha. O que você quer hoje? O que você precisa? E aí no nosso caso, né, a gente colocar diante de Deus as nossas necessidades. Porque foi isso que Axa disse. Ela disse no verso 19: quero um presente. Olha só a intimidade de Axa com o pai. Ela não foi nem formal, né? Ou eu estou aqui diante de você, meu pai, Caleb. Não, ela já falou que precisava. Quero um presente, respondeu ela. E ela já disse, né? Já que me deu terras, olha só, no Neguebe, dê-me também fontes de água. Engraçado isso, né? Ela já tinha recebido a sua herança, mas ela queria algo mais. E aí a gente olha, né, para Caleb com esse coraçãozão de pai, de amor. Imagina assim, né? Mas que menina atrevida. Já dei a herança, não está bom para ela? Ela quer mais? Mas a gente como criança é assim, né? A gente ganha alguma coisa e sempre quer mais. E aqui nesse caso, Axa, filha de Caleb, foi justamente o que ela fez. Eu quero um presente. O senhor já me deu a herança, mas eu quero um presente. Eu quero alguma coisa a mais. Meus irmãos, Deus, Ele já nos deu muitas coisas. Deus já, quando a gente estava cantando um louvor, vim para adorar-te, né? Estava pensando naquela estrofe que diz assim, eu não merecia, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Deus já nos deu a herança. O nosso Pai já nos deu a herança. Do que, pastor? De uma vida eterna, meus irmãos. Às vezes a gente olha para esse mundo e a gente acha que nada está bom, mas se a gente começar a aplicar as coisas espirituais, nós somos, vou usar essa expressão, nós fomos os mais sortudos, os mais abençoados, porque Deus já nos deu a salvação.
quando você morrer aqui, essa semana nós tivemos um velório aqui na igreja, que todo mundo vai passar por esse momento, vai fechar a cortina da vida, nossos olhos vão se fechar. Ainda assim, nós temos uma eternidade para viver com Deus, amém, meus irmãos? Uma eternidade, salvação, perdão dos pecados, a comunhão, a presença do Espírito Santo, todos os dias comigo e com você. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso, o nosso Pai, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar presentes nessa vida. Domingo, segunda, seja qual for o dia, Deus, Ele quer nos presentear. Qual é a maior alegria que um pai ou uma mãe tem, ou uma avó, um tio, ama o seu sobrinho, o seu filho? Qual é a maior alegria? É trazer um presentinho e ver o rosto, né, daquela criança. Deus, eu imagino que Ele também tem tanta alegria de nos presentear, de nos abençoar, de ver, no sentido assim, nós respondermos para Ele esses presentes hoje. Obrigado, Deus. O Senhor me presenteou com a vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu saúde. O Senhor me deu uma casa para eu dormir essa noite. Obrigado, Deus, porque eu cheguei até aqui à igreja. Obrigado por tantas coisas. Então eu penso que Deus, Ele também se alegra quando nós temos uma postura como essa. Mas é interessante que Axa, ela pede um presente. Qual era esse tipo de presente? Olha o segredo aqui nesse texto. Dê-me também fontes de água. Lá no verso 19, se quiser acompanhar, estou lá. Dê-me também fontes de água. Irmãos, quando eu olhei aqui para esse versículo, eu pensei, que interessante na vida de Axa. Porque ela não chegou para o pai dela e disse, você me enganou. Meu pai Caleb, olha, você me decepcionou. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Pense comigo. Quem gostaria de ganhar terras no deserto? Que você planta e não nasce nada. Axa, Negueb é deserto. É um espaço lá, uma região deserta. Axa podia chegar e falar assim, olha, pai, que presente de grego é esse? Quem já recebeu presente de grego aqui? Um monte de gente, né? Você olha assim, presentão esse que você me deu, hein? Mas tudo bem. Obrigado por lembrar. E Axa poderia ter chegado lá para Caleb e falar, pai, o senhor me deu um deserto, o que eu vou fazer lá, o que eu vou plantar lá, pai? Então, nesse sentido, meus irmãos, para a gente transformar o seu pior em melhor, a gente tem que evitar a murmuração. Porque a murmuração, muitas das vezes, ela faz a gente não enxergar as bênçãos que Deus está nos dando todos os dias. Esquecendo um pouquinho da herança. Mas Caleb poderia estar falando, olha, filha, você não vai viver aí não. Mas Caleb tinha prometido, né? Que quem vencesse a batalha ia dar a filha dele por herança. Mas não prometeu terras. Caleb prometeu a sua filha, mas não prometeu herança. No texto está assim. Quem vencer a batalha vai ganhar a mão da minha filha, essa linda, essa princesa. Pai é assim, né? Linda, princesa, mulher de Deus. Varoa. Mas Caleb não ofereceu herança nenhuma. Caleb podia falar, filha, se vira com o teu marido aí. Você está casada? Vai. Né?
Você é livre agora, você tem uma família. Mas Axa, ela não chegou para Caleb apontando o dedo, murmurando, reclamando: pai, que coisa que você me fez, e agora? Como eu vou manter as minhas gerações, meus filhos, nessa terra que não planta nada? Mas escute isso, a murmuração, ela vai cada vez mais nos afastar de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos passando por um momento ruim e a gente, de repente, só está murmurando. Ô Deus, olha aí essa situação. Eu não estou, minha garganta hoje está... Hoje, a gente às vezes, né, diz com Deus: Deus, por que eu estou passando por isso, por aquilo? Eu não estou isentando que quando a gente sofre, a dor é grande. Não estou isentando. Estou respeitando as nossas dores, nossos sofrimentos, nossas incompreensões da vida. Estou respeitando isso. Mas, meus irmãos, eu também quero reforçar que quando um momento de crise chega, de situação ruim ou até pior, a murmuração só vai piorar as coisas. A reclamação não vai nos fazer chegar na presença de Deus. Aliás, a Bíblia diz, lá no Salmo 51, você sabe disso, né? Que nós devemos ter o quê? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Mas a murmuração parece um coração arrogante. A murmuração parece que você chega lá e diz: Deus, eu não mereço o que eu estou passando. Você errou, Deus. Como se a gente soubesse administrar o nosso futuro. Nem o nosso presente a gente faz direito isso. Então, meus irmãos, a murmuração, ela só vai trazer prejuízos para nós. Você pode reclamar com Deus, mas não permita que a reclamação se torne murmuração. A gente vê no texto de Números, quando Moisés libertou o povo de Israel, que eles chegaram no deserto. E qual foi a postura que Deus mais abominou do povo de Israel? Murmuração. Está claro isso lá. Deus não só abominou, mas também permitiu toda uma geração perecer no deserto. Olha o que a murmuração faz, meus irmãos. Ela destrói a nossa vida. A murmuração destrói a nossa fé. A murmuração destrói a nossa confiança. A murmuração destrói a nossa esperança. A murmuração acaba com a nossa comunhão com Deus. Então, como é que eu faço, pastor? Não é fácil o que eu estou vivendo. Acredito. Mas não passe de um momento de abrir o teu coração, de dizer como está doendo, para murmuração, só reclamar. Abre o teu coração. Coloque para Deus os seus problemas. Coloque para o Senhor a sua dificuldade. Mas não permita que esse momento de clamor, de oração, se torne murmuração. Como eu faço isso? Melhor ainda, né? A gente tem que transformar isso tudo em oração, meus irmãos. Porque a murmuração, ela está ligada à falta de fé. A murmuração, ela está ligada à incredulidade. Então, quando você murmura, você está dizendo assim: Deus, você não pode fazer nada por mim. Foi isso que Jesus falou, que ele precisou de sair de uma cidade, se eu não me engano, Betsaida, que ele saiu de uma cidade por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas.
Olha só, Jesus que fazia milagres todos os dias. E ele saiu e não fez mais milagres, porque aquelas pessoas, elas tinham incredulidade no seu coração. Murmuração. A murmuração, meus irmãos, vai fazer a gente correr esse risco de deixar até de receber os presentes que Deus tem para nós. Porque a gente de repente, né, não é para alguém aqui, mas de repente você só está murmurando, e Deus está fazendo você olhar para outro lugar e ver que sim, Ele também está te abençoando. Porque quando você olha aqui para esse texto que nós lemos, o que é que diz Axa? Eu quero as fontes de água. Axa, ela não estava só olhando o deserto, mas ela sabia que lá no meio do deserto também tinha fontes de água. Mulher inteligente, hein? Ela pegou. Estou num deserto. Se fosse só deserto aqui, eu ia até morrer. Nem sei o que eu iria fazer para sobreviver, talvez Axa falasse. Mas ela foi lá para Caleb e disse: pai, eu também quero as fontes de água. Garante isso para mim, pai. Porque, com certeza, a fonte de água, ela seria muito melhor para ela, porque ela conseguiria manter sua família. Água, todos nós precisamos de água, né? Inclusive, os profissionais sempre falam, olha, beba muita água. É essencial. Imagine para a plantação, para cultivar uma terra. Então, Axa aqui nessa situação, diante daquele desafio, ela teve uma postura de fé, meus irmãos. E eu penso que nós também precisamos ter essa postura de fé quando a gente está atravessando um deserto, quando tudo está ruim, quando tudo está pior, quando tudo está indo de ladeira abaixo. Quando você está lá no fundo do poço, a gente de alguma maneira, se não por forças humanas, a gente tem que pedir: Deus, me ajuda a enxergar que existem fontes nesse deserto. Me ajuda a ver que nesse problema familiar, nessa crise financeira, nessa situação no trabalho, na minha vida pessoal, que está um deserto, me ajuda a ver que existem fontes, porque é estas fontes que vão alimentar a minha vida espiritual. É interessante que, quando Axa aqui foi pedir esses presentes para Caleb, me fez pensar uma coisa, meus irmãos. Me fez pensar que Axa, ela foi no alvo certo. No alvo certo. Ela não pediu para Caleb: pai, me dá outra terra. Pai, muda eu, não tem outro espaço, ali eu não vou sobreviver, sou sua filha. Mas aí o que acontece? Ela enxergou a saída para aquele problema. E aí eu pensando nisso, e para concluir já, né? Meus irmãos, por pior que seja a sua situação, existem fontes de Deus para mim e para você, amém, queridos? Existem fontes. Quais são essas fontes, pastor? Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Foi Jesus que disse. Ele falou: olha, buscai as coisas dessa terra, depois a de Deus, e depois as outras serão acrescentadas. Não. E esse contexto, quando Jesus disse isso, ele falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente não pode, queridos, esquecer que a nossa prioridade é as coisas de Deus primeiro. Porque Jesus deixou claro isso.
Às vezes a gente está lá no deserto, está numa pior, não sabemos o que vai acontecer ou como resolver. Isso acontece. Mas nós temos um caminho. Não corra o risco de você buscar as coisas desse mundo primeiro. Não corra esse risco. E a gente esquece, né, às vezes. A gente vai para um, vai para outro, vai num outro lugar, tenta em outro lugar. Você pode fazer isso, mas vai depois que buscar as coisas de Deus. Você pode correr atrás. Ou lembrei de um amigo, ele tem um negócio lá que vai me ajudar. Ou lembrei lá daquele meu parente, ele pode fazer isso. Ah, lembrei que eu tenho lá um saldo na conta, R$2, vai me ajudar. A gente às vezes inverte essa situação. A gente busca primeiro olhar o saldo da conta, a gente lembra de um parente, a gente lembra de alguém que não está errado, mas a gente erra quando buscamos primeiro essas coisas. E nesse sentido, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é dobrar o joelhinho, é fazer a sua oração, é ler a palavra, qual é o direcionamento, é ouvir o Espírito Santo falar ao teu coração, é estar na igreja, porque a comunhão dos irmãos abençoa as nossas vidas, irmãos. É servir no ministério, buscar primeiro o reino de Deus. Porque quando você serve no ministério, você está lá inserido, e muitos às vezes não servem, tem dom, tem talento, está lá esperando, né, sei lá, a banda passar. E aí eles têm dons, têm talentos, e às vezes naquela equipe, naquela situação, ele vai ver que não é só ele que está passando problema. Porque a gente sempre orienta aos líderes, se não estiver fazendo isso, precisa corrigir. A gente sempre orienta aos líderes o que vai fazer qualquer coisa, a orar antes. Ter aquele momento de oração com os seus liderados, com a sua equipe. E de repente, aquela pessoa, ela abre o coração dela, e você vai ver que o seu problema, que você acha que é o pior da face da terra, não é assim. Não é assim. Mas às vezes a gente prefere, né? Ah, eu vou correr lá no meu chefe, eu vou correr no fulano. Sim, pode ir, faz isso. Mas antes, busque a orientação, a direção. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro as bênçãos espirituais. E depois as bênçãos materiais virão em nome de Jesus. Busque as coisas espirituais. É esse paralelo que eu quero fazer. Porque Axa, ela fez isso. Porque ela sabia que não iria adiantar ela ter quilômetros, hectares de terra, se não tivesse fonte de água. Não ia adiantar para ela ter o Brasil inteiro, se fosse dela, se ela não tivesse fontes de água para irrigar aquela terra. Não adianta nada você ter o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada você buscar primeiro as coisas dessa terra e depois as coisas de Deus. A gente tem esse costume, eu vou fazer isso porque eu estou desesperado, eu quero e tal, e vai acontecer. Só que aí a gente depois, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Ore primeiro, busque primeiro. Porque a palavra de Deus, ela nos lembra a nós fazermos isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor aonde? Em todos os seus caminhos. Escute isso. E aí Ele endireitará as tuas veredas. A gente quer consertar do nosso jeito e depois consagrar a Deus. E depois confiar em Deus. E a Bíblia está dizendo isso para mim e para você, meu irmão. Aqui, nesse texto. Não se apoie no deserto que você está vendo. Não se apoie no pior momento que você está vivendo na sua vida. Porque se você buscar a Deus, Ele vai te dar fontes de água viva. Amém, queridos?
Ele vai te dar fontes que serão o suficiente para te manter de pé, para alimentar o teu coração, para alimentar a tua alma, alimentar os teus pensamentos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Para você que veio aqui nesta manhã, eu acredito que o Senhor, Ele sempre fala ao nosso coração. E você ouviu toda a palavra. Axa, ela entendeu que ela precisava daquelas fontes. E todo o resto da sua vida seria mantido pelas fontes que seu pai Caleb iria dar. Nesta manhã, Deus está desafiando o nosso coração para olhar para Ele, confiar nele, depender dEle, fazer a vontade dEle. Não murmurar, mas sim ter uma atitude de fé e buscar as coisas do alto. Enquanto você está pensando aí na sua situação, eu quero estender que esse contexto, Josué estava distribuindo as terras para o povo. Então eles já estavam abençoados. Você é uma pessoa abençoada, mas às vezes está precisando você enxergar uma fonte de água. O que é essa fonte de água, pastor? De repente é um direcionamento, é uma chave, é um mover de Deus. De repente, essa fonte de água na tua vida é uma resposta que você precisa. Então, faça como Axa, que naturalmente chegou diante de Caleb e pediu: pai, eu quero um presente. Ela não disse: pai, o senhor, será que tem condições de me dar? Não, ela falou porque ela sabia, ela confiava no pai que ela tinha. E você aqui nesta manhã, se tem passado por esse deserto na sua vida, se você está enxergando o pior momento da sua vida, da sua história, peça para Deus: Deus, eu preciso enxergar fontes. Me faz enxergar fontes, Deus. Eu não quero que, por eu estar no deserto, eu só olhar para os problemas, só olhar para a dificuldade e o meu coração murmurar. Não, não é isso que eu quero, Pai. Eu quero nesta manhã, mesmo num deserto, saber, Deus, que há fontes para a minha vida, há fontes para mim, Deus, nesta manhã. Então, Pai, faz jorrar aqui neste lugar. Faz jorrar, Deus, no coração, na vida, na alma, na mente de cada um que está aqui, Deus. Faz jorrar, Deus, fontes secretas que talvez não estamos enxergando nesse caminhar. Faz a gente enxergar, Deus. Oh, Pai, talvez a murmuração tenha nos levado a ofuscar quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Mas nós queremos pedir um presentinho hoje, Deus. E nós sabemos que o Senhor é capaz de nos dar. Sabemos que o Senhor é capaz de nos abençoar. Porque todo o poder está nas tuas mãos. Por isso, Pai, cada um que está aqui, talvez com problema financeiro, problema familiar, problema pessoal, íntimo, seu, dificuldades talvez lá no trabalho, ou na sua vida espiritual, peça para Deus: Deus, derrama fontes sobre mim. Vem, Senhor, sobre o meu coração. Talvez ele esteja pesado nesta manhã, de carregar tantas mágoas, tantas tristezas, tantas dificuldades. Talvez o seu caminhar é um levanta e cai, mas Deus nesta manhã está dizendo para você: filho, filha, eu estou derramando fontes na tua vida, na tua casa, na tua família, filho. Você vai enxergar, você vai começar a ver fontes novas, que mesmo nesse deserto vai te sustentar. Aleluia.
mesmo nesse caminhar seu, mesmo nesse Negueb, que aonde não há lugar para plantar, mas as fontes serão suficientes para fazer você caminhar, para fazer você andar. Essas fontes te darão forças, essas fontes trarão renovo no teu coração. E Deus, eu creio que o Senhor está fazendo isto hoje, nessa manhã, na vida de alguém aqui, Pai. O Senhor está renovando a nossa esperança. O Senhor está renovando, Deus, o nosso vigor espiritual. Quantos às vezes pedem, Pai, o seu vigor espiritual, o seu prazer de estar na casa de Deus, de ler a palavra, de orar até Deus, porque talvez estamos nesse deserto, mas eu quero te dizer uma coisa, você que está aqui nesta manhã, mesmo nesse deserto, Deus vai derramar fontes sobre a tua vida. Mesmo nesse caminhar que ainda esteja difícil para você, Deus vai te sustentar, Deus vai te dar a provisão, Deus vai cuidar de você. Esta água que sai dessa fonte vai saciar a sua sede. Essa água vai alimentar o teu coração. E você vai dizer: olha, eu estou num deserto, mas Deus está derramando fontes na minha vida. Eu estou passando por uma prova, mas Deus está cuidando de mim. Eu estou passando por uma luta, mas Deus está derramando sua graça sobre mim. Você vai estar vivendo isso, pode ser, mas Deus vai te sustentar. Deus vai te consolar, Deus vai te reanimar, Deus vai te dar força. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um que está aqui, Deus. Faz a gente enxergar que existe fonte nos desertos. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, para que esse deserto não tire as nossas forças, mas que as tuas fontes renovam o nosso coração dia após dia. Beba dessa fonte, beba dessa fonte, receba esse presente no teu coração, esta manhã, porque Axa recebeu esse presente. Então receba desse presente nessa manhã pela fé, coloque isso no teu coração, que Deus já está com os presentes dele, entregando para você, pela fé. Se você quiser, eu faço isso. Estenda suas mãos assim, numa posição de receber, e pela fé, porque a gente precisa, irmãos, colocar fé, porque senão só foi uma palestra, mas isso aqui é uma ministração, e palestra você ouve em qualquer lugar, mas você está aqui na casa de Deus. E eu creio que Deus está aqui neste lugar, nesta manhã, para te abençoar. E nós como filhos, para receber, Pai, estendemos as nossas mãos, para receber esse presente que nós precisamos. Eu não sei qual é a área que alguém aqui precisa receber esse presente, mas uma coisa eu te digo: Deus está entregando esse presente para você hoje. Presente do Pai chegou para você, filho e filha. Presente dele chegou na tua vida nesta manhã. Se alegre com o Senhor. Coloque alegria no teu rosto, no teu coração, porque a fonte de Deus chegou para você. Recebemos, Pai, essa fonte, esse presente pela fé nesta manhã. Obrigado por esse tempo tão especial. E oramos em nome de Jesus. Amém. Levanta agora as tuas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe sua vida hoje e para sempre. Deus abençoe. Nós temos escola bíblica, tá bom? Adultos, líderes e adolescentes. Fiquem na paz de Jesus.